RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Está no ar o programa Na Pelada. Hoje eu tenho a honra de receber ele que foi campeão mundial com o Grêmio, da Libertadores. Estava contando muita história, formou o trio de mosqueteiros. O trio de mosqueteiros, você não sabe? Renato, Paulo Roberto e ele. Tem muita história. Chega mais, Paulo César Magalhães, por favor. E aí, Paulo, tudo bem? Tudo bom? Tudo tranquilo, por favor. E aí, Paulo? Paraste com o trio dos mosqueteiros ou ainda continua o trio junto? Não, como tudo na vida tem que dar uma parada, né? E a gente parou com o que os três mosqueteiros faziam, agora continuamos amigos, isso é normal. Né? E aí, depois, agora eu sei que tu estás no Cerâmica, né, Paulo? Isso, nós estamos tentando reativar o Cerâmica, não profissionalmente, mas em categorias de base. Demos o primeiro passo esse ano, disputando a Copa Sub-19, e agora vamos esperar o parecer da direção, ver o que eles vão decidir, se a gente continua com o Sub-19, ou se faz outra categoria, ou se termina tudo. E aí, pois é uma pena, né? Porque a gente precisa, acho que os jogadores de base, né, Paulo, para a gente poder revelar ainda mais jogadores e acho que nos últimos anos a gente tem revelado muito poucos jogadores, né? O Grêmio agora retomou, né, Paulo? Uhum. Então, acredito que é de fundamental importância. Daqui a pouco o Cerâmica não vai ser o revelador final, mas ele vai ajudar a construir os jogadores para a dupla Grenal. Exato, eu acho que é um pecado que todos os clubes cometem, né? E não investir mais na categoria de base, porque ali é que está o produto final, né? Aquilo que ele vai vender. Olha quanto custou o Arthur. Né? Olha quanto custou o Pedro Rocha, quanto vai sair o Cebolinha. E se eles colocarem na ponta do lápis, a categoria de base é mais importante do que o futebol profissional, porque é ele que faz o produto que vai ser negociado lá na frente. Verdade. E eu acho que Grêmio, Inter, Corinthians, eles ainda trabalham bastante isso. Agora, as equipes menores deveriam se preocupar mais em revelar os jogadores, porque é uma forma de se sustentar, uma forma de sobreviver, porque um jogador pode pagar o ano todo, né? Pois é, e aí tem clube ainda, né, Paulo? Tem clube que faz o seguinte, chega daqui a pouco na base um treinador que sempre tem um amigo do presidente, muda o presidente, daqui a pouco manda embora uma dezena de jogadores, porque daqui a pouco não gosta, já passou com esse jogador, tem problema pessoal com o jogador e manda embora. Na época que eu jogava na base, no Cruzeiro, isso aconteceu. E aí, o que acontece? O que está fazendo quando joga, manda embora, joga dinheiro fora. Exato. Não é, Paulo? Exato. Então, se dá valor a, daqui a pouco, um amigo do presidente ou alguém de fora, por algum jogador, e se perde esses valores. Então, o Cerâmica está para conseguir isso, é isso? Voltar a fazer a categoria de base. Tu tocou num assunto aí que foi o motivo da nossa destruição, né? Porque nós começamos o Cerâmica com um juvenil. Desse juvenil nós fizemos o júnior. Esse júnior nós juntamos com 4 jogadores profissionais que estavam há 8 meses parados em Gravataí da cidade e fizemos um time profissional e disputamos uma copinha, né? Fomos bem na copinha. O pessoal acreditou que era viável fazer, né? E a gente foi subindo. Tanto é que nós profissionalizamos em 2007 para começar a jogar em 2010, né? Não iríamos jogar profissionalmente em 2007. Mas a competição, o desempenho foi tão bom que a gente já arrancou. Nesse meio tempo a gente foi vice-campeão da Copinha, disputamos Copa do Brasil, disputamos Série D do Brasileiro, fomos 2 vezes, fomos campeões da Copa Sul Brasileira, né? Bom, o Cerâmica tinha chegado a um patamar que equipes de 100 anos não tinham conseguido. Não, eu fiz jogo do Cerâmica, eu estava te falando aqui, da categoria de base, e é muito difícil na categoria de base se igualar a Grêmio Internacional. O Cerâmica, nos jogos que eu fez jogos de igual para igual com o Inter, perdeu no detalhe por 1-0. Exato. Então, assim, foi um trabalho que estava sendo bem feito, né, Paulo? E tomara que ele agora,
né, volte e consigamos aí fazer com que outros jogadores, né, sejam revelados aí pelo Cerâmica. Eu estou aqui hoje já pensando na reunião daqui um pouquinho, na expectativa de que isso que tu está me dizendo se concretize, né? Que a Diga reunião sim, de ontem, diga sim, investidor, diga sim. Que a reunião de ontem traga alguma coisa boa para que a gente possa continuar o trabalho e fazer isso aí que é o nosso sonho. Não pensamos em profissional, mas pensamos em revelar atletas e dar oportunidade para os meninos, né? Exatamente. Porque uma vez eu vi um repórter dizer, não vou dizer o nome, mas ele ainda continua na mídia, que disse que o futebol ia acabar. Ele disse para mim. Mas só quando o mundo acabar. É só se tiver o dilúvio novamente, né? É verdade. Aí vai começar tudo de novo. Mas é bastante difícil. O futebol é uma coisa que até quem não sabe, gosta. Verdade, verdade. Então, e a gente faz aqui no programa mais descontraído para o pessoal também que não é muito ligado em futebol, aquele futebol mais sério, né? A gente fala de coisa séria aqui também, a gente brinca também. Vamos para o primeiro quadro, Paulo, chamado Com Quem Você Jogaria Uma Pelada. Eu vou mostrar algumas fotos aqui e aí tu vai me dizer se jogaria ou não uma pelada com essa pessoa. Vamos à primeira foto. Olha aí, esse aí era do trio dos mosqueteiros, né? Era o Paulo César Magalhães, o Paulo Roberto e o Renato. Paulo Roberto, e esse cara aí, o que tu pode falar dele? Meu irmão, somos irmãos, Já teve no programa, não? Não, ainda não. Bom, fácil de fazer ele, porque ele... Peça pro Paulo vir ao nosso programa. Não, podemos... Olha, fala pra câmera aqui. Só não vamos ligar agora pra ele ali, porque eu acho que não pode usar o telefone Pera aí, ao que eu vivo. vou pegar o celular aqui, vamos ligar? Não, vamos daqui ligar, a pouco a gente faz deixa pra depois. Não, parceiro, até a semana conversamos essa semana, ele tem 2 meninos que jogam também, mas a gente tem que esperar definir a nossa situação lá pra vir. Mas nos criamos juntos desde 13, 14 anos, né? E continuamos sempre como amigos, visitava a minha casa, eu visitava a casa dele, né? Em Viamão. E nós tínhamos uma briga, né? Porque ele dizia que Viamão tinha sido a primeira capital do Rio Grande do Sul, né? Realmente mas eu dizia para ele que Canoas era cidade industrial, então nós estávamos na frente. O Canoas vem crescendo bastante, viu? Bastante. Acho que não sei se passou. Não vou entrar nessa discussão. Não vou entrar nessa discussão. Vamos lá, nossa próxima foto, então. Ó, o homem aí. O homem é. E aí? O homem é fantástico. O que tu estava falando do Renato nos bastidores? Pode falar ou não? Não, ele o culpado é o Cadu, né? Eu não pegar o Cadu. Não, mas esses caras, o Renato é fora de série, cara. Não é à toa que Deus deu tá dando tudo isso para ele. Muita gente não gosta porque acha que ele é uma pessoa assim, como é que arrogante, mas em hipótese alguma. Ele a gente olha para ele assim e torce cada vez mais que as coisas aconteçam, porque ele, desde a época de Piá, né? Quando nós moramos juntos, nós moramos no mesmo lugar junto, na concentração, embaixo da arquibancada no Olímpico. Nós éramos parceiros de tudo, né? De festa, de jogo, de conviver, sabe? O nosso talão de cheque só tinha a preencher, ou era o meu, ou era o dele, ou era do Paulo. Parceria total. A parceria era total, sabe? E hoje, depois que o Renato hoje explodiu como treinador, é um dos maiores treinadores do Brasil, cobiçado, inclusive ele para a seleção brasileira no futuro. Essa relação se mantém, Paulo? Sim. Não tanto como a gente via antes, porque hoje até para te entrar ali no CT ali do lado do rio ali é difícil, né, cara? Porque hoje mudou os seguranças, os guardas, né? Não é todo mundo que te conhece, que sabe que é tudo, tem que te identificar. E hoje é meio difícil dar carteiraça. Mas ele continua a mesma pessoa. Quando morava aqui no hotel aqui perto, ali do lado do aeroporto também, né? E eu acho que ainda ele não chegou como treinador o que ele chegou como treinador, porque como jogador. Jogador ele foi fantástico, entendeu? Ele dizia, o treinador botava lá, hoje nós vamos pegar esse time tal. Isso é fichinha. E é a mesma coisa que ele usa para os jogadores dele, porque eu não acho que o Grêmio seja um time com muitos craques. Com tanta virtude técnica. Técnica, exato. Né? Tanto é que tem dificuldade às vezes. Mas tem muito o Renato dentro do campo. A parte psicológica. Exato. Isso. O cara olha lá de dentro lá e vê que o cara que está do lado de fora
Pô, fez aquilo ali, fez aquilo muito bem feito. E isso é uma das questões principais, né, Paulo? Eu, pelo menos, acredito que a parte psicológica, por exemplo, se tu não está bem psicologicamente, tu não vai conseguir render na parte técnica tudo que tu pode render, né, Paulo? O futebol é um esporte diferente porque tu usa a tua força interior e o teu corpo, tu é uma máquina, né? E pá, qualquer coisa que não estiver bem com o teu corpo, tu não produz. A gente vê aí o pessoal criticar muito o Luan, esses dias ele saiu brigado com o Júlio ali da televisão, mas é a hora da cabeça quente, eu sei que depois ele vai pedir desculpa, mas ele passa por dificuldades físicas, porque tem lesão. Pô, imagina tu correndo com dor no tornozelo, imagina tu correndo com dor no joelho. Pô, eu hoje levanto, tenho que tomar um anti-inflamatório. E eu não jogo mais. A gente vai jogar com o pessoal do Master do Grêmio, eu jogo 2 minutos só para dizer que eu fui e deu. E continua jogando na mesma? Ou joga mais na frente, pescando? Não, agora eu tomei a decisão de que eu vou ir pro meio. Pro meio? Vou pro meio, que daí no meio tu dá um migué que marca. Não precisa marcar, daí tu deixa os outros correr. Vamos lá, próxima foto. Mário Sérgio. Esse aí também tem um bocado de histórias. O Mário Sérgio nos deixou aí no acidente com a Chapecoense, jogou por Grêmio Internacional, treinou o Internacional também. Teve uma questão mais perto da diretoria com o Grêmio, o Mário Sérgio. E aí, o que fala desse cara aí? Cara, tive uma convivência, eu vou dizer pra ti que quando eu soube, me pegou de surpresa no meio da noite. E eu confesso que eu chorei muito, chorei bastante mesmo, porque além de nós termos jogado junto aqui no Grêmio, a gente conviveu muito tempo junto na Bahia, porque ele me levou para jogar com ele no Vitória, né? E foi assim uma contratação meio louca, né? Porque eu estava no Rio de Janeiro sem... O Lazzaroni não ia me usar. Isso no Vasco, né? Isso no Vasco. O Mazinho, que a gente conversou ali também, que o Mazinho estava sendo deslocado de volante para lateral. O Mazinho, para quem não sabe, é o Mazinho campeão do mundo, que hoje tem os meninos jogando um no Barcelona e outro no Bayern de Munique. Isso, e um está disputando, qual é a seleção? Está na seleção espanhola, né? E um que está na seleção espanhola. É o que está no Bayern de Munique. Não é o Rafinha, agora é o Thiago Alcântara. Thiago Alcântara, é isso. E aí eu estava lá no Rio de Janeiro sem fazer, voltei de uma sessão de cinema eu tinha ido justamente com a esposa do Renato, a Maristela. E quando eu cheguei lá, ele falou para mim assim, tu vai pro Rio de Janeiro, tu vai para Bahia. Eu digo, o que eu vou fazer na Bahia? Eu não tenho parente lá. Não, acertei com o Renato. Acertei com o Mário Sérgio, assim, eu digo, Mário, assim, o Mário assumiu lá o Vitória da Bahia e ele quer te levar. Pô, tranquilo. Tô dentro, vou embora. Sabe, mas tem que ser amanhã de manhã. Eu digo, tá bom. Deixei meu carro no estacionamento dele, entramos num Escort conversível que ele tinha, me largou no aeroporto e eu fui embora. Era um baita carro. Era um baita carro na época. Aí me largou no aeroporto, cheguei lá, era início de carnaval. Ninguém me esperando. Eu digo, poxa, que contratação foi essa? Que nem o gerente do clube veio me esperar. Na época o táxi era o Fuquinha, o cara me reconheceu e disse, o pessoal foi embora para casa aí, mas eu te levo no hotel e tem uma passagem aqui para te voltar pro Rio de Janeiro. Voltei porque eu ia voltar e me apresentar quando eles viessem. Sim. Não, fiquei direto. Ainda mais Salvador, pô. Rio elétrico. E aí, então, qual é a melhor passagem que tu pode falar com o Mário? Olha, eu acho que assim, uma situação que eu tenho para mim, a gente ali, às vezes quando a gente viaja, a gente conhece, sabe, que a minha melhor fase no futebol foi quando o Mário Sérgio jogou no Grêmio. Porque o pessoal, ele fazia aquele corte pro lado, que chamava ele de vesgo, né? Ele tava olhando para lá e largava a bola do outro lado. O que o Ronaldinho Gaúcho faz hoje, o Mário fazia muito. O Mário fazia e fazia 1000 vezes melhor. É mesmo? Era 1000 vezes melhor. O Mário era fantástico. O Mário não... É que nem aquele que nasceu para jogar na época errada, né? Senão hoje ele estaria aí concorrendo com Messi, Maradona. Verdade. O Mário jogava muito. Muito. Tu pode dizer que ele foi o melhor jogador com quem tu jogou? Tecnicamente, sim. Tecnicamente, sim. Tecnicamente, sim. O melhor. Olha que eu tive o Romário, tá? Teve ali... O Renato era uma força, né? O Renato era um cavalo, né? E o Mário era o cara que fazia, que era a cereja do bolo, né? Nós tínhamos jogadores de força e jogadores técnicos, que era o Mário Sérgio, Paulo César Caju,
né? O Paulo Roberto era mais técnico que eu, tanto é que na defesa nós tínhamos o Paulo Roberto e o De Leon técnico e o Baidec e eu de força. E o China na frente da área com limpa-trilha. Bom, daqui a pouco o Paulo César Magalhães vai falar um pouco mais sobre o Mário. Então, não sai daí, daqui a pouco a gente já volta. Voltamos com o programa Na Pelada. Lembrando que você pode mandar sua mensagem pela hashtag RDC Na Pelada. Você pode nos assistir também no YouTube, no Facebook, no site www.rdctv.com.br/ao vivo. Tem um cara que fala assim, né? O Paulo César Magalhães. Paulo César Magalhães, nosso convidado de hoje, campeão da Libertadores, campeão mundial. Ele tá tentando achar o telefone do Paulo Roberto para dar uma ligada aí, para dar uma intimada no Paulo. Falou que tem que fazer uma janta aí para nós, pagar para todo mundo aqui, viu? É meio difícil, é meio... mão fechada, o Paulo? Pô, eu troquei de aparelho, agora eu não vou achar aqui. Bom, daqui a pouco a gente acha. Depois a gente Daqui a pouco a gente acha. Depois a gente acha. E a gente estava, então, no programa, programa Na Pelada, obviamente, no quadro com quem você jogaria uma pelada, e estava falando desse cara aqui, Mário Sérgio. Mário Sérgio, o que tu pode falar do Mário Sérgio como, não sei se vocês chegaram a conversar, da dificuldade como treinador, porque jogador é uma coisa, né, Paulo? E como treinador, você chegava a conversar sobre isso? Qual é a mudança, o câmbio que tem que ter do jogador para com o treinador? O Mário Sérgio teve três fatores, né? Ele foi jogador, antes de ser treinador ele foi gerente, que ele foi gerente do Grêmio, né? O executivo de futebol, Verdade. que se faz, se chama hoje. O Mário tinha sido no Grêmio, tanto é que ele trouxe o De Leon para ser o treinador do Grêmio naquela época, né? E depois ele passou a ser comentarista de esportivo, de televisão, tudo, e de uma hora para outra recebeu o convite para treinar, né? Então voltou a ser o treinador, né? A dificuldade é muito grande, porque o pessoal parece que não acredita no ex-atleta como não acreditava naquela época, hoje tem mais, como treinador de futebol. Não sei se é porque acha que estudou menos, estudou muito, e o Renato hoje está tirando quebrando esse paradigma aí, porque ele diz assim, não, eu não vou lá estudar. O cara vai lá, fica 3 dias e volta aqui, estudei com o Mourinho. Isso não é, né, estudar. Não existe, né? Isso aí tu pode pegar alguma dica, alguma mínima coisa. Mas aí tu não precisa. Hoje a televisão passa 1000 jogos por dia. Se tu levantar, tu olha ali, tu vai ver. Cada um tem um esquema tático diferente. Uma comunicação, né, via Skype. Exato. Né? Isso aí é fácil. N fatores, N... E o Mário tinha o Mário achava essa dificuldade não pela cultura do futebol, mas aquele da cultura da pessoa. Assim, o cara não estudou, o cara só jogou, acha que o cara é ser humano só da cintura para baixo, né? É completamente diferente. O cara, para jogar futebol, tem que ter um QI mais avançado. Então, né? Porque... esse lance de estrategista também, né? E claro que não pode ser a cabeça, porque tem jogadores, acredito, que também não vieram e não tem, daqui a pouco, um dom, daqui a pouco não estudaram para ser treinador, daqui a pouco podem ser empresários, outros podem ser diretores, outros somente jogadores, né? Então, enfim, cada pessoa é uma pessoa, né? Vamos para a nossa próxima foto, por favor. E esse cara aí? Quem é esse cara aí? Apresenta aí, Paulo César Magalhães. Ele nasceu na minha casa, é meu sobrinho. E aí, quem que falava do sobrinho? Esse aí é filho do meu irmão mais velho. Aprontava? Não, esse aqui? É? Não. Buribom? Infelizmente ele não foi muito feliz aqui, o time também não ajudou, porque tanto é que caiu, né? Mas é um jogador que é da seleção chilena. Ele, na verdade, ele foi assim, o meu irmão casou com ele foi jogar no Chile, meu irmão mais velho. Que é o Bozó, que é o Osmar. Tá. Né? Hoje tá no Rio Grande do Norte. E aí quando ele voltou pro Brasil, a esposa dele estava grávida, eu estava jogando no Goiás e levei ele para jogar num time lá no interior de Goiás. Ele foi pro Novo Horizonte. E a esposa dele ficou aqui na minha casa, em Canoas, junto com a minha mãe, minhas irmãs, o resto da minha família. Ele nasceu ali, porque ela já veio grávida e nasceu aqui. Ele nasceu em Canoas, né? Mas logo lá pelos uns 8 meses, 9 meses depois, o meu irmão voltou pro Chile. Aí eles voltaram. E aí, fizeram... E ele ficou lá, ficou a vida toda. Que a gente sempre manteve um contato.
né? Aí de uns tempos para cá, quando ele descobriu que a minha mãe estava doente, ele queria vir para o Brasil para conhecer a avó dele. Porque depois que ele voltou, nunca mais voltou para cá. Depois que ele voltou que ele foi para o Chile. Para o Chile, nunca mais voltou. Ele foi para o Chile nenê, né? E ele queria voltar para cá porque queria ficar com a avó dele, que é a minha mãe, né? Aí a gente conseguiu. Ele veio visitar um dia, ele pegou o avião lá e veio, bateu ali. Quando veio, ele bateu na porta. Mas daí ele já estava grande, ele já era... Lá no Chile já era consagrado. E começou a vir ao Brasil, né? Começou a vir ao Brasil. Um dia nós encontramos um diretor do Inter no shopping em Iguatemi. A gente apresentou para ele, porque eu tinha... Na verdade, a minha história é no Grêmio, mas os meus parentes jogaram tudo no Inter, né? Então, o meu sobrinho Pereira, que está em Portugal, foi zagueiro do Inter, na época do Muricy, do Mano Menezes. O Rafinha, atacante também, era do Inter. E aí, como a gente tinha mais amizade com esses diretores, um dia que o diretor assumiu o Internacional, trouxe ele. Mas, infelizmente, foi naquela época que... Sim, que nada deu certo. E o que tu pode falar? O nome é a tua homenagem, é claro? Sim, o meu irmão deu em minha homenagem. O nome dele é Paulo César Lobos Magalhães. E aí o nome dele é César com Z. Com Z. E o teu é com S, perfeito? Não, o teu é com Z também? Também. Então é perfeito, a grafia também A grafia é essa, tanto que está errada, né? Porque na minha época não era com Z, era com S. Com S. Era com S, E aí, então, tá aí o sobrinho, então, Isso, do Paulo. Tá pra vir agora. Tá pra vir aí. Vai jogar aqui? Ele tá ligando toda hora, já tá. O Criciúma queria trazer de volta, né? Aí agora apareceu o Goiás, tem um de São Paulo, né? Então, 99% ele volta pro Brasil. Só não sabe o clube ainda, Não sabemos o clube ainda. Perfeito. Vamos lá, nossa próxima imagem. E aí? Jogamos juntos. E Aloísio, inclusive. O Aloísio era o Aloísio veio no nosso programa, no Aloísio, gente boníssima. Nossa, de uma educação, cara muito legal. Fantástico. E aí, o que falar desse cara, hein? Esse aí era, como é que eu vou te dizer, um gentleman, né? Porque nós jogamos juntos no Internacional. Né? A dupla de era ele e o Pinga. Luiz Carlos Vinck de um lado e eu do outro. Mas, além disso, antes dele vir para o Internacional, nós jogamos contra quando ele era do Brasil de Pelotas. Né? Então, quando a gente tinha na categoria de base... Sim, na categoria de base, era ele e o Silva no Brasil de Pelotas. Sim, e ele falou que saiu direto do Brasil de Pelotas para o Internacional e já começou a jogar. Sim, já começou. Ele não jogou na base do Internacional, só no Brasil de Pelotas. Já veio direto, mas ele era fantástico, né? Pô, uma das melhores defesas que o Internacional teve, depois da de Elias Figueiredo e Marinho, foi Pinga e Aloísio. Pô, um casamento que... E o Aloísio fez uma carreira fantástica no Porto também, né? Claro, no Barcelona ele passou, mas no Porto ele é o jogador estrangeiro com mais jogos e o segundo de toda a história com mais jogos. Exato. E até hoje, eu sei porque o meu sobrinho que mora em Portugal, né? Mora ali, ele fala assim, Pati, o Aloísio e o Luizão aqui são deuses. Luizão hoje no Benfica. No Benfica. Eu acho que parou de jogar, né? Ou não? Olha, eu não tenho essa informação. Até então que eu saiba, ele estava jogando. Ele tá no Benfica, mas é o que mais jogou, né? Verdade. É que ele queria parar jogando. Parece que ele está fora do time agora, ele queria se aposentar jogando. Né? Não tendo que... Porque me tiraram porque eu não tenho mais condição técnica. Não, ele queria... E parece que está nessa briguinha aí, mas continua. Né? Vamos ver a nossa próxima imagem. Rita Cadillac, agora ela está um pouquinho diferente. Sim. Tá? Nós conhecemos. Conheceu a Rita Cadillac? Ih, aí tem história. Não, sim, o quadro é com quem você jogaria uma pelada. Você bem direto, tu jogaria uma pelada com a Rita Cadillac naquela época? Eu acho que todo mundo, né? Ou melhor, jogou uma pelada com a Rita Cadillac. Não tivemos essa felicidade, mas a Rita Cadillac, ela era muito amiga da Gretchen. Aham. E a Gretchen, não sei se tu sabe, teve uma passagem por aqui, pelo Rio Grande do Sul. Não sabia. Pô. E aí, com quem? Ela chegou a parar até um avião ali na coisa. Na verdade, acho que dá para contar a história. Nós estávamos no... A gente terminava a temporada e a nossa praia era Tramandaí. Claro. Então, nós compramos... Cada um comprou uma puminha conversível. Né? Na época era o xodó. E vamos embora para a praia. Pra praia. Lá na praia tinha o sol de verão. Na beira de Tramandaí, infelizmente hoje Tramandaí está mudado, né? Bastante. E ali era o nosso point. Era até o dono do...
Maria Fumaça, que era o mesmo dono lá do Sol de Verão. Sol de Verão. Como nós tínhamos, o Vitor Hugo, como nós tínhamos entrada VIP no Maria de Fumaça, lá era, né? O Renato era atração. E nós éramos, como é que é, os assessores. Os assessores ali na volta. E a Gretchen foi fazer um show. E nós tínhamos certeza absoluta que ela ia ficar com o Renato. E o Espinosa deu um carrinho no Renato. Um carrinho por trás. Inclusive o quadro caiu por trás aí no último bloco, não sai daí. Então ele deu um carrinho. É verdade, o Espinosa perdeu pro Espinosa. Isso aí pode falar que ele perdeu. O Espinosa, sim, o Espinosa é o Marlon Brando. Pô, com aquele olho azul dele lá, pô. Tá louco. E aí a gente conheceu elas, né? Depois a gente foi. Mas já não existia mais, o Chacrinha já não existia mais, elas já estavam fazendo freelances, né? Já fora, né? Fora. E a gente conheceu ela. Conheceu aquela outra que ficava braba, que não ria no Chacrinha. Ah, sim. Tinha uma que não ria no Chacrinha, aquela ali também a gente conheceu, lá no Rio de Janeiro, né? E aí cada um ficou com... Não deu essa oportunidade. O Gaúcho não tinha tanto, era mais Rio-São Paulo. Eu não sei, hein? Acho que tá enrolando. Não deu mesmo. O único que teve esse rolo aí foi o Renato e o Espinosa. O Renato também com a Rita. Não, com a Gretchen. Com a Gretchen. E a Rita não, a Rita era... A Rita era do... meia... Era meia... O negócio dela era mais cantor e ator da Globo. Né? Ela olhou, isso aqui é parecido com o Marlon Brando. Não vai, o oficial vai o genérico. Vai, cara, tá bom. Bom, tinha uma série de pessoas pra gente falar aqui no quadro com quem você jogaria uma pelada. Vai ficar para uma próxima, tem muita história. Com certeza. E olha, a gente chegou até a metade, uma pena. Tem muita história para contar ainda, o Paulo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí que a gente volta com Quiz Grenal. Vamos ver quanto que o Paulo vai fazer. Vamos ver se ele consegue chegar na liderança. Não sai daí, a gente já volta. Voltamos com o programa Na Pelada, lembrando sempre que você pode nos assistir no canal 24, 524 da NET, pelo Facebook, pelo Instagram, nada, eu ia falar Instagram, já tô maluco, eu tô ficando maluco. Tanta história aqui que o Paulo César Magalhães estava me contando que eu já tava ficando maluco. E também nos assista também pelo site www.rdctv.com.br/ao vivo. Paulo, chegamos aí agora ao momento do programa que a gente testa as habilidades de memória. Inclusive o pessoal aí da Plim Plim, no cabo aí, acho que gostou do nosso quadro e tá fazendo parecido, viu? Então, muito obrigado aí pela audiência. Só mudar o nome. Vamos lá. Ô Paulo, então vou testar as tuas qualidades de memória. Então, o quadro Quiz Grenal é o seguinte, são 5 perguntas sobre o Grêmio e 2 sobre o Inter. As perguntas sobre o Grêmio valem 10 pontos e as 2 últimas, que são sobre o Internacional, valem 20. As 5 do Grêmio, obviamente, pela tua história, pelo Grêmio, então tá representando o tricolor. Tá beleza, Paulo? Pode ser? Pode ser, vamos ver se eu consigo. O máximo que se pode chegar são 90 pontos. E os líderes hoje são o Fabiano, tá? Que tem 70 pontos, o Claudio Miro por parte do Grêmio e o ex-goleiro Lauro, também por parte do Internacional. Então são os 3 líderes com 70 pontos. Vamos ver aonde tu vai chegar. Tá beleza, Paulo? Vamos ver se a minha memória tá... Vamos ver se ela tá afiada. De história eu sei que tava bem afiada. Tem coisas que a gente não esquece. Olha ali, nossa hashtag RDC na Pelada, Fabiano Brasil mandando um grande Rodrigo, sucesso, irmão, grande convidado, muitas histórias para contar, top. A gente sempre traz convidados de garbo e elegância. Muito obrigado, Fabiano, meu irmão. Um beijo aí. E vamos então para a nossa primeira pergunta, Paulo? Vamos. Para ver como é que tá a tua habilidade e tal. Tá passando na tela aí, Leandro Brandão. Grande abraço. Aí o Leandro Brandão também, da base do Grêmio, falando conosco. Grande abraço aí pro Leandro. Vamos lá então. Número 1, o adversário do Grêmio na Libertadores pelas quartas de final, Atlético Tucumã, fez 116 anos em 2018. Qual foi a fase mais longínqua que este clube alcançou nessa competição até hoje, até este ano?
Então, até onde ele chegou na Libertadores da América. Se tu está acompanhando bem o Grêmio, tu tá sabendo que ele tá tranquilo. Eu vou te dar 4 opções para ficar mais fácil a tua vida. A, fase de grupos. B, quartas de final. C, semifinal. Ou letra D, final. Até onde ele chegou na Libertadores? Qual o mais longe ele chegou? Olha, eu vou te ser sincero, eu acho que é a... Fase de grupos. Sim. Pensa bem, fase de grupos não pode ser, porque ele já está na quarta de final. Ah, não, tá, então, fase de grupos, quarta de final. final. Tu quer dizer assim, eu tô confundindo com a primeira vez. Não. Ele, na sua história, sim, ele chegou mais longe até onde? Onde ele chegou mais longe? Até onde ele está, nas quartas de finais, né? Quarta de final? Eu acho que sim. Está certo disso, como disse você? Olha, eu acho que sim. Porque o Atlético Tucumano... Né? Parece que nasceu ontem, né? Parece que... Eu não conhecia até o ano passado. Eu vou ser sincero. Se eu disser pra ti assim que eu sei a história do Atlético Tucumano, eu tô te mentindo. Também não. Sei um pouco agora. Agora que porque a gente, né? E é porque enfrentou também um dos nossos. Mas não tem muita... Sobre ele não sei muita coisa, não. O Atlético Tucumano que ano passado chegou atrasado no jogo e no jogo de eliminatórias para entrar na fase de grupos e conseguiu ainda bater o time da casa. O time da casa teve que ficar esperando, ele chegou ainda a vencer os caras. Deu um cansaço nos caras, não esperam. E jogaram com as camisetas da seleção argentina, que estava tendo um torneio e a camiseta do Atlético Tucumano é muito igual, parecida, né, com a da Argentina. O fundamento deles é... Então, mas eu fico jogou na quarta de final. Eu joguei na quarta de final, mas pode ser que... Certa resposta. 10 pontos, então, pro Paulo César Magalhães. Olha aí, já iniciou bem. Vamos lá, número 2. Quem fez o segundo gol do Grêmio na vitória por 2-1 sobre o Lanús na final da Libertadores do ano passado? A, Arthur. B, Jeromel. C, Edilson. Letra D, Lua. O segundo gol da final lá foi 2-1. Então, quem fez o segundo gol do Grêmio? Arthur, Jeromel, Edilson ou Lua? O Luan. Certa resposta. Essa aí estava mais mole, essa aí estava mais barbada, né? 20 pontos aí, a gente deu uma colher. Essa é mais mole. Essa aqui a gente é a mais mole daqui. Agora começa o bicho a pegar, viu, Paulo? Vamos lá, número 3. Luiz Felipe Scolari é um dos treinadores mais vitoriosos da história do Grêmio. Porém, ele já foi campeão da Copa do Brasil por outros times. Por qual time ele foi bicampeão do torneio? Então, qual time que ele foi bicampeão da Copa do Brasil? Foi com o Criciúma, foi com o Cruzeiro, foi com o Palmeiras ou foi com o Grêmio? Por qual time ele foi bicampeão da Copa do Brasil? Criciúma, Cruzeiro, Criciúma Palmeiras... ele foi campeão. Ou Grêmio? O Grêmio. Porque ele foi campeão com o Criciúma. Tu quer dizer assim, bica, ele ganhou 2 vezes com o mesmo time? Isso, ganhou 2 vezes com o mesmo time. Com o mesmo time? Criciúma, Cruzeiro, Palmeiras ou Palmeiras. Grêmio? Certa resposta, homem. Palmeiras. Eu veio bem. Eu pensei que tu ia falar assim, ganhou com mais um. Não, mas foi com o Palmeiras. Tanto é que teve um jogo de... Te lembra que teve um jogo de 5, aquele foi a favor do Grêmio. Te lembra que o Grêmio precisava ganhar de 5? Libertadores da América, não foi? Isso. Ele já foi 5-0 aqui, 5-1 lá. Isso. 2 já timaços. Matou eles. Um gol que eu não vou falar com qual parte do corpo, né? O corpo Não, né? O Renato também fazia aqueles gols meio estranhos. O Renato foi mais de barriga, né? Vamos lá, 30 pontos então pro Paulo. Vamos lá, número 4. Quem foi o último goleador do Grêmio no Campeonato Brasileiro e sendo artilheiro pelo Grêmio? Então, jogando pelo Grêmio e sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro. Quem foi o último a conquistar esse feito, tá? Foi letra A, Paulo Nunes, letra B, Rodrigo Fabre, letra C, Jardel ou letra D, Jonas. Jonas também que está fazendo um sucesso bem grande no futebol português, né? Paulo Nunes, Rodrigo Fabre, Jardel ou Jonas? Jardel. Tem certeza? Paulo Nunes, Rodrigo Fabre, Jardel ou Jonas? O último, viu? O último. Bah, não tô lembrado mesmo, mas eu vou de Jardel, pode ser que eu erre. Errei? Errou, né? Errou. Faz muito tempo o Jardel no Grêmio, então o último foi o Jonas. Ah, eu não entendi. O último, não, repetiu. O último goleador, né? Tá que foi agora, o mais próximo, né? O último goleador do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Eu tava confundindo. Né? Então, assim... Tanto é que dali ele foi pra Espanha, né?
Isso, O irmão depois foi dele pra não quis, né, Espanha. não quis renovar com o Grêmio. Deu Deu uma trituzinha. Um probleminha com a torcida tricolor, né? Mas mais por culpa do irmão, né? Que... Isso, então ali foi o Jonas, então o último artilheiro pelo Grêmio. Eu Se confundi não com- me falha a memória, 2010. Tá? Vamos lá, então 30 pontos ainda dá pra fazer o recorde, dá pra bater o recorde que tu chegaria então a bastante. 80 pontos. Mas eu tô achando difícil mesmo. Não, agora não dá pra dar moleza, né? Tô meio no adivinha. Tô meio no adivinha. Tá dando sorte, vamos lá, tem que ter estrela. Exato. Número 5, o Grêmio até 2018 foi pentacampeão da Copa do Brasil. Quantas vezes o Grêmio chegou à final desta competição? Então o Grêmio tem 5 títulos até hoje, né? Então quantas vezes o Grêmio chegou na final da Copa do Brasil? Foram 6, foram 7, foram 8 ou foram 9? O Grêmio chegou algumas vezes e perdeu, né? Então, Mas o Grêmio, eu acho que é o Grêmio só... chegou a perder alguma decisão da Copa do Brasil. Isso pode te dar que já perdeu. Agora não posso te falar quantas vezes, senão vai ficar mole. Vai ficar teta. Não, mas aí eu tenho que ver para que o Grêmio perdeu. O Grêmio ganhou do Flamengo, ganhou do Ceará, ganhou do... Ó, pensa bem, lá na década de 90, o Grêmio chegou a enfileirar, se não me engano, 3 vezes finais. Tá? 93, 94 e 95. E aí... Daí tu tem que lembrar os adversários que aí tu vai poder acertar. Mas não vou, esse eu vou... Não vai, dá pra pedir, não tem os universitários, né? As se tiver os cartas. Universitários aí, né? Vamos providenciar, vamos providenciar os universitários, porque olha, aqui eu me lembro ali, a que mais me toca tem a da Portuguesa, tem a do Ceará, né? Mas essa eu acho que eu vou ter que... Não, velho, é no chute. Não, pô... Vamos lá, então. Letra A, número 6. B, número 7. Letra C, foram 8 vezes. Ou letra D, foram 9 vezes que ele chegou à final da competição. Vou no 6. 6 vezes? Mas em qual? Não tem o adversário? Eu não posso te falar. Não pode, já te dei a dica. Pensa bem, já te dei a dica. Foram 3 anos seguidos que ele chegou à final. 93, 94, 95. E aí, em qual ele foi campeão e em qual que ele perdeu. Se for uma, se foram duas, aí tu pode chegar no número. Não estou conseguindo... Vamos providenciar as cartas para o próximo programa, tá? Próximo vai ter que ter os universitários. A gente liga aqui, o universitário vai ser o Paulo Roberto, tá? Isso. Daqui a pouco a gente vai te ligar, viu, Paulo? Fica na linha aí, tá? Então, a letra A, 6 vezes, é isso? Teu chute é esse? Vou chutar esse aí. É uma pena. O que foi? C, 8 vezes. O Grêmio chegou, então, à final da competição 8 vezes. O Grêmio chegou, inclusive, contra o Criciúma, que o Filipão foi o técnico do Criciúma e perdeu. Isso. O Grêmio perdeu para o Corinthians e o Grêmio perdeu para o Cruzeiro. Marcelinho. Então, foram mais 3 vezes que ele chegou à final e perdeu. Então... Por enquanto, 30 pontos. Podemos ainda igualar e chegar a 70 pontos, tá? Agora que começou a ficar difícil, eu acho que vai ficar nesses 30. Será? O pessoal aqui tá se olhando, estavam apostando, fizeram até aposta aqui antes, estão apostando no Paulo. Não, eu não tô, vai ter que pagar, vai quebrar alguém aqui. Vamos botar essa ideia dos universitários. Vamos botar, viu? Daqui a pouco tem uma plaquinha. Viu, Fernanda? Vamos colocar, a próxima é um pedido do Paulo, não é meu, viu? O Paulo tá pedindo aqui. E aí, vamos então para agora as perguntas valendo o dobro. As perguntas sobre o rival internacional, tá? Vamos lá, número 6. Inter e Vitória se enfrentaram pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2018 no Barradão. Neste domingo, eles se enfrentam no Beira-Rio. Qual foi o resultado do jogo no primeiro turno? Inter e Vitória se enfrentaram pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2018 no Barradão, estádio do Vitória. Neste domingo, eles se enfrentam no Beira-Rio. Qual foi o resultado do primeiro turno? Vou te dar um tempo para pensar. A gente vai tomar uma água, você vai... Em 1 minuto e meio a gente volta, segura, não sai daí, a gente já volta, bora lá. Voltamos com o programa Na Pelada. Eu tenho a honra de receber Paulo César Magalhães,
campeão da Libertadores, campeão do mundo pelo Grêmio, e nós estávamos no quadro Quiz Grenal, faltando então 2 perguntas para terminarmos. Vamos ver se ele consegue chegar aí a 70 pontos. E a última pergunta era o seguinte, Paulo: Inter e Vitória se enfrentaram pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2018 no Barradão, estádio do Vitória. Neste domingo eles se enfrentam no Beira-Rio. Qual foi o resultado do primeiro turno? A, Vitória 2, Inter 3. B, Vitória 3, Inter 3. C, Vitória 3, Inter 2. Ou letra D, Vitória 1, Inter 3. Então, foi vitória do Inter por 3-2, por 3-1, empate em 3-3 ou vitória do Vitória por 3-2. 3-2? Para quem? Para o Inter? Para o Inter. Certa resposta, mais 20 pontos na conta, deposita aí. E quem que fez os gols? Olha, eu sei que o último gol foi acho que foi o Nico Lopes. O último gol foi o Nico Lopes, se não me engano. E os outros eu não me recordo. Mas o último gol foi o gol derradeiro. Né? Vamos lá então. O Paulo então que chega a 50 pontos, com mais 20, agora ele pode chegar, se conseguir acertar número 7 a 70 pontos, se igualar na liderança, junto com o Fabiano, com o Lauro e com o Claudio Miro. O pessoal acho que tá te chuleando, viu? Então, vamos ver. A frase, entre aspas, praga de urubu magro não pega em cavalo gordo, corresponde a que jogador do Inter. Então, de quem é essa frase? Praga de urubu magro não pega em cavalo gordo. A, Claudio Miro. B, D'Alessandro. C, Yarley. Ou letra D, Dadá Maravilha. Claudio Miro, D'Alessandro, Yarley ou Dadá Maravilha. Praga de urubu? Praga de urubu magro não pega em cavalo gordo. É dois. Ou é o Dadá ou é o Claudio Miro. E aí? Claudio Miro ou Dadá? Tá indo bem. Dadá. Que rufem os tambores. Certa resposta, Dadá Maravilha é o autor da frase. Bom, realmente, só podia ser um ou outro, né? O Claudio Miro, né, teria que falar o urubu, não ia ser o urubu, né? O vermelhejo. O vermelhejo. Então, que Deus o tenha, né? Que já verdade. Por onde esteja, vai o nosso aluno. Tá lá fazendo gol. Agradecimento aí pelas... Gente boa demais. Pela vida, pela história, né? Pela história. Abriu muita porta para nós, né? Porque muito bacana com a pessoa. Na época deles, de Claudio Miro, depois Falcão, foi que abriu as portas para o Rio Grande do Sul, né? Verdade. Depois que a gente veio, a gente olhava eles ganhando e queria ganhar também, então tem que ter uma motivação, né? E deu o caminho. Abriu o caminho e ensinou como era, né? Até que nós pegamos até o treinador depois, isso é verdade. Isso aí. Paulo César Magalhães, então, é um dos líderes. 70 pontos na conta do Paulo, 70 na conta do Grêmio. Você acompanha aí como é que tá essa disputa pelas nossas redes sociais, então não perde aí na hashtag RDC na pelada. Vamos lá então para todo aquele clima que a gente faz no último quadro do programa, que tu antes mesmo já tinha falado do carrinho por trás, que o Marlon Brando brasileiro tinha dado no Renato. Um deu carrinho no por trás. Richard Gere? Como é que chama aquele ator lá? Por aí, Richard Gere. Então, assim, o nosso quadro faz todo o mistério. Agora, por favor, que baixem as luzes para fazer um clima de mistério. Olha aí, o clima feito para este momento, que é um momento especial. A galera espera. Muito cuidado, Paulo. Muito cuidado com as perguntas, tá bom? Vamos lá, então. Paulo, para ser um bom defensor, era necessário jogar duro? Sim. Tinha que jogar duro sempre. Com certeza. Senão o bicho pegava. Tinha que obrigado. Isso aí era um, como é que eu vou te dizer? Era obrigatório. Era obrigatório no nosso grupo. Entendi. Bom, daí tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Né? Sua função no Grêmio era preencher o buraco nas costas dos laterais da época, quando um outro lateral apoiava, tu era lateral, né? Mas tu preenchia buraco de alguém, não? Eu não preenchia buraco do lateral, fazia cobertura pro quarto zagueiro, né? Era o dele não, era como é que é? Era o famoso, no campo era o famoso um cobre o outro. Entendi.
Um cobre o outro. Um cobre o outro. Assim, a bola vem por trás, eu sou obrigado a tirar. No né? campo. No campo. Tá bom. Na época de jogador de futebol, quando você subia, abria um buraco nas tuas costas? Não. Não, na época de futebol não. Nós jogava bastante em cobertura, não tinha essa. Na época do futebol, né? Era bem treinado. Era bem treinado isso aí. Não tinha. Quais são os nomes dos 3 mosqueteiros? Paulo Roberto, Renato e Paulo César Magalhães. Aí faltou o gol, né? Faltou o gol, que o gol também fazia parte do nosso. Nós não tinha cavalo, era o meu carro. Né? A foto é em cima do meu carro. É verdade? Dentro das 4 linhas, sua principal característica era pegar as bolas dos adversários? Não, era dar carrinho. Era da carrinho, na canela. Era da carrinho. Vamos lá. PC, nos tempos de jogador, você aguentava ficar 90 minutos em cima do adversário? No tempo de jogador, sim. No tempo de jogador. Jogando futebol era obrigado, né? Era obrigado a ficar em cima do adversário. Embaixo, não. Tu chegaste a ser treinado pelo Enio, não foi? Sim. Pelo Enio Andrade. Sim. Qual era a sensação de ser escalado pelo Enio? O seu Enio, na verdade, foi o que me deu a oportunidade, né? O seu Enio foi o que me lançou. Né? Um dia, até a história é meio gozada. Eu voltei da seleção brasileira, onde eu fiquei 5 anos, que foi uma coisa que foi bom e me atrapalhou bastante, mas não foi só eu, foi o Mauro Galvão, o Pedro Verdun. E numa volta de uma seleção, eu fui correr no campo e o profissional estava treinando. E aí um dos laterais se machucou, que era o Ladinho, e faltava um lateral para compor o grupo. Eu estava treinando de tênis, até estava chovendo, né, naquela época, e o seu Verardi me chamou e disse, vai lá e pega a chuteira que tu vai treinar. Pô, para mim aquilo ali era um sonho, né? Aí eu treinei, eu acho que 15 minutos. Era um jogo contra o Brasil de Pelotas que o Grêmio ia jogar. Terminou o treino, voltei pro meu vestiário de amador, tudo. Na sexta-feira, quando eu cheguei, o meu nome estava na escalação, na convocação. Não estava nem na escalação. Mas já tinha realizado o meu sonho, não precisava nem jogar mais no Grêmio. Né? Já fui convocado. E aí já tinha sido convocado. E aí fui convocado e fui pro jogo contra o Brasil de Pelotas. Ganhamos 2-1. Paulo, rapidinho. O melhor de ter morado em Livramento era estar perto dos free shops? Não tinha tanto. Não tinha? Não tinha tanto. Na época que eu nasci, não era tanto, assim, mais era a criação de ovelha, né? E os free shops vieram bem depois, né? PC, nos churrascos do Grêmio, quem segurava o espeto? Tinha pouco churrasco do Grêmio. Tinha pouco. Tinha mais cervejada do que churrasco. Mas sério mesmo, churrasco quase não tinha. Em termos de entrevistas, você dava mais do que o Renato? Ou o Renato dava mais que você? Eu acho que o Renato dava mais que eu. Isso aí é qual concurso? Dava mais que eu. Última, vamos lá então. Na época do Vasco, quando o Roberto Dinamite errava um pênalti, como forma de consolo, você acariciava a cabeça do Betão? Dificilmente errava pênalti, Roberto. Pênalti e falta ele não errava nunca. Pênalti e falta tinha um saco com 12 bolas. Só para ele. Era impossível ele errar. Tanto é que ele batia no canto do goleiro e o goleiro não... Então não tinha esse lance de acariciar? Não. Pelo menos nessa fase, nesses 4 anos que eu passei lá, não teve carícia nenhuma. Muito bem, podemos voltar ao normal aí, foi bem, passou bem. Tem uma derrapada aqui, outra ali no carrinho por trás, porque tem que estar bem ligado, né? Tem que estar bem ligado, Paulo. É uma honra ter te recebido no programa. Muito obrigado por ter vindo aqui. Espero que tenha gostado. A gente fala de futebol de maneira mais descontraída. Obrigado mesmo pela participação. E agora é um dos nossos líderes do Quiz Grenal. Eu que agradeço mesmo pela lembrança. E o programa muito bom, excepcional. Né? Vou ficar acompanhando para ver se alguém me passa. Né? E com certeza vai ter uns mais inteligentes, né? Vamos ver. Será? Vamos fazer força para trazer o Paulo. Vamos lá. A gente já tá aqui com o WhatsApp, viu, Paulo? A gente tá mandando uma mensagem aqui para ti, ó. Já tá mandando aqui daqui a pouquinho. Mensagem. Se liga. Bom, o pessoal tá dizendo, encerra, pelo amor de Deus. Vamos encerrar o programa. Muito obrigado pela audiência. Fiquem conosco, vem o Gourmet aí, se liga, você sabe, na RDC TV, até a próxima, bora lá.
RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.